Boa tarde a todos. Estamos nós aqui mais uma vez para o estudo do nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, e para isso eu vou ler uma mensagem de Emmanuel. Nunca prejudicarás a alguém sem prejudicar-te. Nunca beneficiarás esta ou aquela pessoa sem beneficiar a ti mesmo. Através de nossas ações sobre os outros, traçamos o próprio caminho. Os companheiros de nossa estrada são fragmentos de que se nos constituirá o próprio futuro. Esses apontamentos pertencem à lei. Não te interrompa nas tarefas do bem, porque hajam surgido obstáculos no caminho. Esta mensagem foi psicografada por Francisco Cândido Xavier e está no livro Perdão e Vida. Após essa leitura, vamos fazer uma prece para darmos início. Amado Mestre Jesus, aqui estamos nós para mais uma vez o estudo do nosso Evangelho. Que Tu esteja aqui conosco, os bons espíritos estejam aqui conosco, para que possamos assimilar o nosso estudo de hoje. Que assim seja. Estamos no capítulo 10, nos itens 19, 20 e 21. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Estamos nas instruções dos Espíritos e nesses 3 itens aqui nós vamos encerrar o nosso capítulo 10, tá? Então, essas 3 perguntas foram direcionadas ao Espírito São Luís. Então, vamos ver o que ele nos fala. Kardec pergunta assim: ninguém sendo perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender o próximo? Repreender a gente pode ver como censurar, criticar, advertir, né? Se eu não sou perfeito, se entende que eu não tenho o direito de repreender ninguém? Eu não sou perfeito, eu sei que eu não sou perfeito, então eu não posso repreender ninguém? Vamos ver o que São Luís nos fala. Seguramente que não. Cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos e, sobretudo, daqueles de cuja tutela vos está confiada. Temos que trabalhar para o progresso de todos e, sobretudo, para aquele que a tutela nos está confiada. Quem são aqueles que a tutela está nos confiada? Nossos pais, nossos irmãos, nossos filhos, né? Aqueles que estão conosco nesta encarnação. Mas o São Luís nos fala aqui que nós estamos aqui para o progresso de todos. Então são todos, mas especialmente aqueles que estão mais íntimos em nossa caminhada agora nessa encarnação, né? Aí ele nos fala o seguinte: como estamos fazendo esta repreensão? Com moderação? Ele nos faz essa pergunta. Com moderação? Com um fim útil? Se no caso a gente precisar repreender alguém, nós estamos repreendendo com um fim útil? Nós estamos fazendo com moderação? Ou, como se faz geralmente, segundo São Luís, com prazer de denegrir. Estamos com prazer de denegrir o próximo naquela repreensão, naquela crítica, censurando com maldade. São reflexões que a gente deve nos fazer. Como estamos usando da repreensão, como estamos fazendo isso com o nosso próximo. Ele nos fala que a caridade deve ser usada em todas as suas reservas possíveis. Então, nós devemos sempre colocar a caridade, quando formos lidar com o nosso próximo, sempre a caridade à frente, sendo caridosos sempre. Mas a gente entende, às vezes, caridade como aquela caridade material. Não, é a caridade de uma palavra amiga, de um abraço, de um aperto de mão, de um perdão, de sendo misericordiosos, né? E ele nos chama a atenção também que a censura que se lança sobre o outro devemos dirigir a nós mesmos, ao mesmo tempo que nos perguntamos se não também não a merecemos. Então, além dele nos falar
que devemos ser caridosos com o nosso próprio, com o nosso próximo, nós devemos nos perguntar, nos colocar na balança também. Será que se eu estivesse lá naquele lugar daquele próximo lá, não estaria fazendo os mesmos atos que ele faz hoje? Será que o que eu censuro nele não é a mesma coisa que às vezes eu faço? Talvez de uma outra maneira, de um outro jeito, mas é a mesma coisa? Jesus nos falou, numa das suas passagens, atira a primeira pedra, que é aquele que não errou. E todos nós sabemos, de um jeito ou outro, a gente sempre faz alguma coisa errada. Como estamos criticando o nosso próximo? Né? No item 20, na pergunta 20, será repreensível observar as imperfeições do outro quando disso não pode resultar proveito para eles quando sejam divulgadas? Não tem proveito eu divulgar a imperfeição do meu próximo. Eu devo divulgar, eu devo mostrar, eu devo falar. Como eu gosto, às vezes, de apontar a imperfeição do meu próximo, divulgar a imperfeição do meu próximo, eu devo fazer isso? Certamente, nos diz São Luís, não é proibido ver o mal onde existe o mal. O mal existe no nosso planeta, de provas e expiações, o mal existe. Não é proibido ver o mal. Seria até, segundo São Luís, atrapalharia até o progresso. Porque eu vendo aquele mal, eu posso tomar como lição de não fazer também do jeito que eu estou vendo. Eu estou vendo meu irmão cometendo um ato que eu já sei, eu já estudei, eu não ignoro que aquilo ali seja um mal. Então eu não posso fazer do mesmo jeito que ele está fazendo. Isso me serviria como uma lição, como serve para todos nós que estamos encarnados. Ver o mal nos serve como lição para não fazermos, né? Então, tem muita gente que vê, né, observa as imperfeições do outro, mas, segundo São Luís, o erro está em depreciá-lo. Além de eu ver, eu ainda quero humilhar, eu quero rebaixar. Eu não me contento em ver aquilo como uma lição de que eu não posso fazer daquele jeito. Eu quero rebaixar, eu quero humilhar. Aí vem os nossos preconceitos no meio, né? Então nós temos que ter muito cuidado, porque ainda mais nessa época agora de rede social, onde todo mundo acha que é livre para poder falar e fazer o que quiser nas redes, e não é assim. Quantas famílias podem ser destruídas, quantas pessoas podem ser destruídas, às vezes com um comentário, com uma coisa que se diz que é verdade, e dali na frente, daqui a minutos se vê que não é, mas aí já está espalhado na mídia e todo mundo toma aquilo como verdade e se destrói famílias, empresas que a gente já viu sendo destruídas. Então é muito complicado, gente. Os nossos atos, nós temos livre-arbítrio, mas nós temos que ter cuidado com os nossos atos, né? E tem muita gente que fala, segundo São Luís aqui está dizendo, com esse sentimento de alegria, de maldade. Coloca aquela pitadinha de maldade ali, ó, para depreciar, para humilhar, para rebaixar aquela pessoa. Isso não traz nada de bom. Isso não traz nada de bom. Temos que ter cuidado com isso, né? Causa desastres tremendos e nós vamos ser responsabilizados por isso, né? No item 21, então, a gente vê aqui agora o Kardec falando assim, há casos em que seja útil, realmente útil, revelar o mal de outra pessoa? Tem casos que é útil, a gente viu aqui que não tem utilidade. Agora, há casos que seja útil, ele fala que essa questão é muito delicada. São Luís nos fala que é muito delicado. É preciso apelar para a caridade bem compreendida. O que é a caridade bem compreendida? É o amor ao próximo, é o perdão, é a indulgência. Tudo que a gente vê no Evangelho, esta é a caridade bem compreendida. Ele nos dá dois casos.
o São Luís. O primeiro caso é o seguinte: se essas imperfeições daquele meu irmão só prejudica a ele mesmo, o corpo físico dele, a ele, só prejudica a ele, eu não tenho utilidade jamais em botar isso ao público. Não há jamais utilidade para se fazer conhecê-la. Então, se só prejudica a ele, eu não tenho porquê de falar para todo mundo, de botar a público, porque isso só está prejudicando a ele. Mas eu tenho por dever, né, mostrar a ele que ele está no caminho incorreto, com a caridade bem compreendida. Mostrar a ele caminhos diferentes daquele que ele não conhece, porque às vezes ele ignora um outro caminho. Então, tentar fazer com que ele saia deste caminho, mas não divulgando nada, porque não tem utilidade de divulgar. Mas se o que aquele meu irmão está fazendo, ele está prejudicando, que é o segundo caso, estão prejudicando a um grupo de pessoas, outros, é preciso que o interesse da maioria seja melhor do que o de um só. Então, ele está prejudicando um monte de gente, uma sociedade, um grupo de pessoas, uma entidade. Então, São Luís nos fala aqui que é um dever desmascarar a mentira e a hipocrisia. Ele está botando várias pessoas a serem enganadas, várias pessoas a ser vítimas dele. Então, isso aí é um dever nosso, né? Não nos esquecendo, São Luís nos fala ainda que a gente deve pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Por quê? Quando a gente fala alguma coisa que está acontecendo, que está prejudicando um grupo de pessoas, isso vai causar vários inconvenientes, né? Então, a gente deve pesar as vantagens e os inconvenientes, né? Para que isso se solucione. Mas a gente deve sempre desmascarar a mentira e a hipocrisia. Esses questionamentos aqui foram feitos em 1860, são atualíssimos. Nesses mundos agora de que nós estamos passando, esses momentos que a gente está passando, esse mundo de tecnologia, de rede social, é muito complicado. Muitas críticas, poucas soluções, muitos apontamentos de fulano é assim, ciclano é assim, mas muitas pessoas não fazem nada para ajudar o seu próximo. Então a gente tem que ter muito cuidado para não entrar nessas sintonias. Isso é uma sintonia que passa e se a gente não tiver equilibrado, a gente acaba entrando nessas críticas, nesses apontamentos, né? Então, tenhamos bastante cuidado. O Espiritismo não faz essa fé raciocinada, temos que raciocinar os nossos atos, as nossas intenções, os nossos pensamentos. O Espiritismo, o Evangelho de Jesus está aqui para nós. Estamos usando, nesses momentos que às vezes a gente está em casa, para reflexionar sobre nossa vida, sobre o nosso próximo, pelo que nós estamos passando, essa prova coletiva que estamos passando hoje. Estamos todos juntos aqui passando por uma prova coletiva. O mundo está passando. Como estamos vendo isso no nosso dia a dia, com a nossa família, com nossos entes queridos? Como estamos nos fazendo mostrar o Evangelho de Jesus em pensamento, em ações, né? O Espiritismo é isso. Para que estamos passando por isso? Para quê? Realmente para nos melhorarmos. Nos melhorarmos moralmente, nos melhorarmos como pessoas e na nossa evolução. Né? Na nossa evolução, nessa nossa encarnação, tá? Que a gente possa nos melhorar. Nosso objetivo é nos melhorar. Isso está aí para nos fazermos melhorar. Que a gente possa ter essas reflexões no nosso dia a dia, procurarmos
ler o Evangelho, fazermos nossas mentalizações, né, em prol de uma sociedade melhor, de um país melhor, de um planeta melhor, tá? Vamos encerrando nosso estudo de hoje, fazendo uma prece e que a gente possa estar unidos neste nossa prece de hoje. Amado Mestre Jesus, aqui estamos nós, neste momento, onde estudamos o Teu Evangelho, e possamos, Senhor, estarmos aqui agora, elevados num só pensamento por todos aqueles que sofrem em todo o nosso planeta Terra, que esses nossos pensamentos do bem possam chegar até Ele. Ajuda-nos, Senhor, a colocar em prática todos esses ensinamentos. Que assim seja. Obrigado. Obrigado por essa oportunidade. Tchau, gente.